Olá, pessoal. Aqui é a Gabi, professora de Educação Física. Vamos iniciar a nossa primeira aula à distância para a terceira série do ensino médio. Objetivos da aula de hoje: correção das atividades do período de suspensão das aulas, esclarecer possíveis dúvidas que tenham ficado e explicar o roteiro de estudos dessa semana. A atividade que foi proposta na semana de suspensão das aulas, ela partiu da leitura desse texto. É possível emagrecer 10 quilos em um mês com essas 7 dicas. Após a leitura do texto, vocês tiveram que responder algumas questões. Questão 1. O texto apresentado repete palavras como possível, impossível, simples, rapidez, facilidade. Qual é o objetivo do autor a relacionar essas palavras com o tema emagrecimento? Coloquei aqui abaixo a resposta de um aluno, tá? Convencer ao leitor que essa tática de emagrecimento realmente funciona, com o bônus de perder mais peso em menos tempo. A resposta está correta, por quê? O aluno deixou claro que o autor enfatiza que a técnica dele é eficaz. Questão 2. No item 1, qual é o erro do autor a nomear como atividade física? Qual é a nomenclatura correta? Resposta do aluno. O erro foi que o termo atividade física é uma atividade qualquer que movimenta a musculatura corporal. Perfeita essa primeira definição, atividade física é qualquer movimento realizado pelo corpo. O aluno continua aqui. O termo correto seria exercício físico, porque são sequências de movimentos para aumentar a frequência cardíaca e também para auxiliar na saúde, ou seja, exercício físico, ele tem algum objetivo, seja ele estético ou saúde. Essa daqui, essa resposta 2 de outro aluno, a resposta dele está parcialmente correta, por quê? No começo ele fala que o erro é falar atividade física, que a maneira correta é exercício físico. O erro desse aluno está na justificativa, que ele fala que o objetivo está relacionado à estética. O objetivo também pode estar relacionado à estética, mas é importante lembrar que não é só estética. Questão 3. Além das complicações indicadas no item 2, qual é a principal doença relacionada ao excesso de carboidrato? A principal doença causada pelo excesso de carboidratos, fora a obesidade, é a diabetes tipo 2. Certo, a resposta correta dessa questão é a diabetes, que é a doença causada pelo excesso de carboidrato. Esse outro aluno respondeu: pode estar ligada ao maior peso corporal e aumento da gordura da barriga. A resposta do aluno não está correta, por quê? Ele fala a relação que tem, onde pode estar ligado, mas ele não cita a doença. Só lembrando que a pessoa ter peso corporal em excesso ou uma gordura na barriga não é doença, tá? A pessoa ser gorda não é doença. Só voltando a falar da obesidade, é importante lembrar que a obesidade nem sempre está ligada à alimentação. Muitas vezes ela desencadeia de fatores hormonais. Como funciona o balanço energético conforme item 3? Para perder peso, você precisa gastar mais calorias do que consome, seja diminuindo sua ingestão calórica ou aumentando sua atividade física. Aqui, o aluno errou, que ele colocou aumentando a atividade física, lembrando que lá numa questão anterior já tinha colocado que a termologia correta não é atividade, é exercício físico, tá? Continuando, isso significa que se a alimentação fornecer mais energia do que é requerido pelo organismo, a parte excedente acumula-se em forma de gordura corporal. Tá? A resposta parcialmente correta somente por causa dessa palavrinha aqui, que ele colocou atividade física, que não é atividade física, é exercício físico, tá? Só lembrando que o balanço energético, conforme apresentado no texto, que ele busca um ideal de emagrecimento, é a pessoa gastar mais calorias do que ela consome. Porém, esse balanço energético é definido de uma maneira muito individual. Tudo depende do objetivo da pessoa, se ela quer ganhar, perder peso ou apenas se manter. Esse outro aluno aqui deu uma resposta bem sucinta: gastar mais calorias do que consome.
Perfeito, a resposta está correta porque é o que está falando no texto. Ele colocou bem de maneira extremamente resumida. Segundo o texto, o balanço energético é você gastar mais calorias do que você consome. Esse terceiro aluno respondeu: você precisa gastar mais calorias do que consome, seja diminuindo sua ingestão calórica ou aumentando sua atividade física diária. Esse terceiro aluno também errou aqui só no finalzinho, quando ele colocou atividade física. Por quê? Já disse anteriormente, não é atividade física, vocês também já responderam lá em cima que o correto é exercício físico. Questão 5. Qual é a função do hormônio grelina? O hormônio grelina é o hormônio que estimula o apetite. Esse aluno esqueceu do acento agudo, no E. Correta a resposta. Entre aspas, é o hormônio que avisa ao cérebro que você está com fome. Questão 6. Quais são os benefícios para o metabolismo no treino de resistência? Acelerar o metabolismo, facilitando a perca de peso para quem deseja. Correto a resposta desse aluno. Só lembrando o conceito de metabolismo dentro desse contexto, seria o gasto energético. São todas as transformações químicas que acontecem no corpo para que a pessoa gaste energia. Questão 7. O item 6 fala sobre o jejum intermitente. O que faltou explicar nesse item para que o leitor desenvolva uma opinião crítica sobre o assunto? Faltou falar sobre algumas coisas que prejudicam a nossa saúde. Correto essa resposta. Durante o texto, o autor colocou somente o lado positivo do jejum intermitente, não colocou o lado negativo, não colocou os contras, somente os prós. A atividade dessa semana, que foi apresentada no roteiro de estudo, é uma atividade da apostila volume 1, do primeiro bimestre, a página 109. Lá na página 109 tem essa tabela que vocês precisam preencher. Ela é dividida entre lutadores amadores, profissionais, masculino e feminino de boxe. Esse é um vídeo bem curtinho que vai ajudá-los a preencher alguns itens da tabela. O boxe é uma das lutas mais conhecidas do mundo hoje em dia. Para esse esporte ser um esporte justo, ele é dividido em categorias, que são chamadas de categorias de peso, que são subdivisões nas quais os pugilistas são escalados, a fim de tornar as lutas mais equilibradas. A pesagem oficial é realizada um dia antes da luta, e caso um atleta esteja fora do peso mínimo ou do peso máximo, não estará apto a participar do combate. Existem 11 categorias principais no boxe. Cada categoria tem o seu limite de peso. O peso mosca ligeiro tem um limite de 48 kg. O peso mosca ele tem um limite de 51 kg. O peso galo tem um limite de 54 kg. O peso pena tem um limite de 57 kg. O peso leve tem um limite de 60 kg. O peso meio médio ligeiro tem um limite de 64 kg. O peso meio médio tem um limite de 69 kg. O peso médio tem um limite de 75 kg. O peso meio pesado tem um limite de 81 kg. O peso pesado tem um limite de 91 kg. Acima de 91 kg já é categorizado como peso super pesado. Vale lembrar que em competições oficiais profissionais o padrão de medidas é em inglês. Ou seja, o peso dos lutadores eles serão informados em libra. Já as informações dadas em quilogramas são mais utilizadas em competições amadoras. Acabou. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma reclamação ou sugestão? É só falar.